Fala, Chico, boa noite, tudo Oi, bom? Pedro. Tudo bom? Pedro, de Niterói, Rio de Janeiro. Beijão, Queria lhe fazer Pedro. uma pergunta. O Bora. presidente do Banco Central aumentou a taxa Selic, a taxa de juros básicos, para 14,75. Taxa essa que não ficava tão alta desde 2006, né? 20 anos atrás. E aumentaram, né, por unanimidade, e colocaram como um argumento, grande parte do argumento, culpa no governo dos Estados Unidos, que gerou toda uma tensão no cenário econômico mundial, né? Com políticas de imigração, barreiras fiscais, tarifaço. Também tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, aí tem o Paquistão atacando a Caxemira, que é da Índia, aí a Índia atacando de novo, aí tem Taiwan com China também. Tudo isso, né, tá gerando uma instabilidade e que fez, né, com que o Conselho acreditasse que seria a melhor escolha aumentar a taxa de juros básicos, né? Levando isso em consideração e que ano que vem os Estados Unidos passará pelos midterms, né, que são as eleições de meio de mandato, e que como o Trump, né, ele não está sendo muito bem quisto, próprios Estados Unidos, né, parece que a oposição está fazendo bastante frente contra ele, e se se a oposição também conseguir cadeiras suficientes para se tornar a maioria no Congresso, eles podem, né, pelo que eu estava lendo, no alto da minha ignorância, me desculpe se eu estiver errado, eles têm o poder de protocolar um pedido de impeachment. Isso, somado a o radicalismo do Trump, dele falando que ele não tem certeza se continuará seguindo a Constituição. Isso pode ser um grande blefe também, só que esse blefe ele já gera instabilidade, né? Baseado nisso, será que a nossa taxa de juros aqui vai chegar a patamares assustadores? E se chegar, o que pode ocorrer? Valeu. Boa pergunta, Pedro. Vamos lá. Primeiro que eu quero só complementar o que você falou, a título de complemento, o bem que você disse, né? A gente não tinha uma taxa de juros tão alta desde 2006. Ou seja, praticamente 20 anos, né? 19 anos sem uma taxa de juros tão alta. Mas você não incluiu também o gasto excessivo do governo, né? Excessivo, desenfreado e irresponsável do governo. Então, além de todos esses fatores externos, nós temos os fatores internos. A irresponsabilidade do governo com seus gastos excessivos. Então, tem isso também. O governo, ele não pode tirar o braço dele da seringa. Ele também tem culpa. E esses gastos excessivos do governo, essa irresponsabilidade com os gastos, também prejudicam a nossa economia. Isso é só um complemento do que você falou. Essa questão do Trump, sim, eu acredito muito que essa bagunça que ele fez com a globalização, né, os mercados, a economia global, o comércio global, e que o mundo está se desglobalizando, e isso está gerando uma instabilidade no dólar. O dólar está oscilando, né? Estava abaixo dos 6,60, abaixo de 6,70 e aí foi para 6,70. Eu nem sei quanto, vou ver quanto é que fechou o dólar hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha quanto é que fechou o dólar hoje. 5,75, né? Se manteve ontem e hoje, ontem dia 7 e hoje dia 8. Na realidade, ontem no dia 6 ele fechou a 5,71, ou seja, a maior queda que ele teve foi 5,62, que foi no dia 29 de abril. E o dólar ainda está nessa, né? Não baixa, não está descendo para 5,40, que foi a média que a gente teve ano passado, e está alto o dólar. E com isso, e com todas essas questões do Trump, não duvidem se o dólar chegar a R$ 6 e pode ser que em algum momento passe dos R$ 6. E esse é o grande receio. Se o dólar passar dos R$ 6, estamos fodidos, estamos lascados, porque a gente vai ter tudo é dolarizado no nosso país. Infelizmente. Tudo. Pãozinho, café, tudo. Então a gente está lascado. E não vejo solução para isso. Então você vê, um cara doido lá, bagunça, faz a zorra toda e a gente sofre os impactos.
O Brasil não é um país que está desatrelado a essas loucuras externas. A gente não está blindado. Então tem muita coisa que a gente está completamente dependente de gente louca. De gente que pode bagunçar toda uma economia e toda a vida da gente porque o cara quer, entendeu? Por uma ideologia. E sim, estamos num barco bastante furado, tá? Bastante furado mesmo. E estamos lascados. Então, o que eu vejo? Você falou dos midterms, né, que são as eleições do parlamento norte-americano. Isso é em novembro de 2026. Novembro. Ou seja, esse maluco ele pode fazer muito mais loucura até novembro, cara. Tá? Então vamos pensar. Se eu tenho analisado muito, tenho assistido muitos analistas falando dessa questão aí da possível deles protocolarem lá um impeachment do presidente Trump. Só que é o seguinte, cara, mesmo que eles protocolem vamos lá, tem essas eleições do parlamento que muito provavelmente serão eleitos, a sua maioria, hoje a maioria é de republicano. Ano que vem, muito provavelmente, com toda essa treta que o cara tá gerando, serão democratas. E aí vem essa questão deles protocolarem um impeachment. Só que sabe o que vai acontecer? Até esse impeachment ser votado, protocolado e todo o processo ser feito, já são 2027. Aí o cara já tá no fim de mandato. Tá no fim de mandato. E aí vai ter toda aquela questão de briga, vai ter a confusão toda. Já em 2028 ele já vaza. Entendeu? 2028 ele já sai. Então, cara, dá pra ele fazer muita bagaceira mesmo. Nesse um ano aí. Ele pode fazer muita bagaceira. Então a gente não pode ficar contando que vai ter impeachment, não vai. Cara, esqueçam isso. Vamos seguir nossa vida e o que cada um tem que fazer? Cada um tem que se planejar. Todo mundo tem que ter um plano B, todo mundo tem que ter uma reserva. Não contem com ovo no fufu da galinha. Para quem acha que está empregado hoje, amanhã pode não estar. Então, o que eu digo para vocês? Vocês querem adquirir bens? Pô, adquiram bens, mas tenham reserva. Tenham pé no chão. Pé no chão. Quer comprar uma moto? Vai dar para comprar moto, gente. Eu não tô dizendo acabou o mundo. Ninguém vai mais poder comprar moto. Vai, gente, vai, mas tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão. Se não dá para comprar agora, compra ano que vem. Por que eu tô dizendo isso? Eu recebi uma mensagem de um jovem, eu acho até que eu respondi ontem essa pergunta, e que é recorrente aqui. Os jovens têm me perguntado com certa frequência: Tio Chico, eu tenho dinheiro para comprar uma moto à vista, mas eu tô com medo. Eu não sei se eu tiro o meu dinheiro da aplicação, que está me rendendo um dinheirinho, e se eu compro uma moto agora, eu espero. Só que a moto vai aumentar. Isso gente, é recorrente. E eu não estou falando mensagem que eu recebo só na live, não. É mensagem que eu recebo durante o dia. Que eu atendo as pessoas diariamente, de segunda a sexta, de 8 às 18, aqui pelo meu WhatsApp. Não cobro nada. Gratuitamente. As pessoas me mandam áudio, texto, só não me liguem. Mas eu respondo às pessoas. E é recorrente essa dúvida. E eu digo, cara, você quer comprar uma moto? Você tá querendo manter seu dinheirinho lá, um rendimento? Espera mais um pouco, junta mais dinheiro. Se a moto custa 20, junta mais 10 para você pegar os 20 até chegar a 30. Tira os 20, deixa 10 aplicado. Ah, tio Chico, mas a moto vai aumentar para 21, 22, 23. Junta 13. Junta 13, tira 23 e deixa 10. Pô, mas vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Mas pelo menos você tem 10 lá guardado. Você tem 10 lá que é a sua reserva. Se você vai comprar uma moto de 10, você tem 10 lá na conta. Você quer comprar uma moto de 10 mil? Junta mais 5. Uma moto usada de 10 mil, junta mais 5. Quanto tempo você consegue juntar 5? Um ano? 5 meses? 2 meses? 15 meses? Junta mais 5. Junta mais 6. Mas sempre tem que ter uma reserva lá. Por quê? Porque dá zerda. Os tempos futuros não são estáveis. O mundo está instável. Vai acabar o mundo, corram para as montanhas. Não. Mas se você manter-se firme, tranquilo,
E pé no chão, você consegue planejar sua compra, deixando a reserva. Gente, eu assisto, eu estudo diariamente geopolítica, economia, tanto economia daqui quanto economia global. Todo dia, tá? Eu tô lendo notícia, todo dia. Tem dias que eu paro e eu tenho que respirar fundo, porque eu tenho os meus medos também. Eu não sou diferente de vocês, não. Eu tenho os meus planos, eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho filhos pequenos, eu tenho 2 filhos pequenos, crianças, um menino de 11 que vai fazer 12 mês que vem e uma menina de 6 que vai fazer 7 em dezembro. Tem escola para pagar, tem um monte de coisa para pagar, tem educação deles, tem lazer, tem um monte de coisa, fora os meus planos. Então quando eu paro e penso assim, caramba, velho, eu tô vendo essa baralhada toda acontecendo, porque eu estudo isso, gente, todo dia eu tô vendo isso. Todo dia eu vejo cotação do dólar, eu vejo o bolso, eu vejo o que está acontecendo, lugar atacando lugar, e tem a aplicação, e tem não sei o que, eu tenho coisas ali, eu tenho coisas aqui, e tudo está entrelaçado aos meus rendimentos. Aí eu vejo assim, putz, eu paro. Se eu não me controlo, eu entro em desespero, galera. Vendo tudo e me recolho. Construo um bunker e fico esperando dar zerda. Eu vendo tudo. E me recolho. Mas não posso fazer isso, cara. E geralmente a pessoa que não se controla, que não tem o autocontrole, e que tá vendo o mundo que tá caminhando para o caos, ela vai entrar num parafuso e ela vai fazer zerda. Então o que eu tenho feito? Eu tenho respirado fundo. E eu não tô me achando melhor do que vocês, não. Eu também tenho os meus medos, eu tenho os meus receios. Por exemplo, eu tô vendo essa situação da Caxemira, Índia, Paquistão. Eu não fiz vídeo nenhum falando dos impactos no caso de um conflito real entre Índia e Paquistão. Por que eu não fiz esse vídeo? Primeiro, porque eu sou responsável. Eu não quero causar nenhum tipo de desespero para quem quer comprar uma Royal. Certo? Eu sou responsável. Eu não vou ficar aqui criando, porque eu sei que tem gente que vai assistir, vai entrar em pânico e não vai comprar Royal. Eu sei disso. E eu não vou fazer isso. Agora, porque eu estou enxergando que esse conflito, ele tem pesos e contrapesos. Eu não vou ficar explicando aqui agora, tá? Mas ele tem pesos e contrapesos que neste momento são escaramuças, são provocações, e que a possibilidade disso escalar é baixa. É muito baixa. Escalar, que eu digo, é isso virar uma guerra generalizada, um monte de país. Tamo junto, tá? Não vai, tá? Não vai, porque isso é uma questão muito pontual de indianos e paquistaneses. E que nenhum país vai comprar essa briga. Muito pelo contrário. China e Índia, China e Estados Unidos vão entrar para dizer assim, opa, parou. E eles já estão fazendo isso, tá? China e Estados Unidos já estão entrando fazendo assim, parou. Sabe aquela galera que aparta a briga? Então por isso que eu não tô fazendo nenhum tipo de conteúdo alarmista. Quando tinham questões de quase invasão da China, preparativo, eu não fiz vídeo dizendo que você que comprou uma Kinko, você que comprou uma moto da Dafra, você vai se lascar. Você não vai ter peça, você não vai ter mais moto, acabou-se. Eu não fiz isso. Por quê? Porque eu sei que existem pesos e contrapesos, porque se a China invadir Taiwan, vai dar zerda para todo mundo, inclusive para eles mesmos. Agora não, eu ainda acho que a China, ela vai invadir Taiwan, mas não belicamente. Ela vai invadir Taiwan, mas ela vai invadir Taiwan pelo poder do comércio, do dinheiro, da política. Não por arma. E eu acho que esse é o caminho que os chineses querem. E eu acho que esse é o caminho certo. E qual é o tempo? Até os Estados Unidos tirarem aquela fábrica de microchip da TSMC e implantar lá nos Estados Unidos. Eles já estão construindo o centro lá de produção dos microchips da TSMC.
Quando tiver pronto lá nos Estados Unidos, pronto, a China vai lá e toma Taiwan. Sem um tiro. Eu acho que esse é o caminho. Então não vou ficar fazendo alarmismo aqui. Eu tenho as minhas convicções. Então, tem coisas que eu sei aqui, que eu fico estudando, que eu fico assim, putz, se eu trouxer para o meio de motocicleta, eu vou gerar um pânico. E eu vou. Eu vou porque eu sei que eu tenho um argumento para gerar pânico. Mas eu seria muito canalha. Então calma, todo mundo calma. Tá? Eu não estou vendendo tudo que eu tenho. Eu não estou em desespero. Eu podia vender tudo e dizer assim, vou aplicar, vou comprar terreno, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não estou fazendo nada disso. Estou de boa. Por quê? Porque eu sei que a gente vai receber uma pancada. Que esse doido, ele tá fazendo essas coisas aí de cabeça pensada, tá? Ele não tá fazendo porque ele é doidão, não. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo isso porque tem outros propósitos, ele tem outros conceitos que ninguém tá vendo, assim. Tem gente que tá vendo, mas a maioria das pessoas não estão entendendo o que ele tá fazendo, mas é tudo planejado. Tudo que o Laranjão tá fazendo é planejado, certo? E aí, qual é o meu plano, pessoal? Eu tô conquistando e finalizando algumas conquistas para depois ter o meu plano B. Plano B. Não vou ficar gastando com bobagem. Não vou ficar fazendo gastos desnecessários. E vou ter o meu plano B. O que é o meu plano B? É a minha reserva. Eu vou ter minha reserva. Porque vai dar zerda. Até 2028 vai ser muita instabilidade. 2028. Até 2028, gente, teremos aí muita instabilidade. Não só por uma questão local, que teremos aí, porque por mais que vocês pensem assim, não, 2026, ano que vem, teremos eleições no Brasil, e depois disso a gente vai quicar esse governo, que é um governo que tá ferrando com a gente, e tá mesmo, sabe? É um governo que não tá ajudando. Tá ajudando em algumas situações, mas prejudicando a maioria das pessoas. A minha visão, sabe? Eu não estou satisfeito com esse governo. E a gente vai mudar, vamos botar um outro governo, então tá tudo salvo. Beleza. Não tá tudo salvo não, porque tem os fatores externos. Então se você acha que tirando esse governo a solução tá feita, não tá feita, porque não é só isso. A nossa economia é totalmente atrelada a fatores externos. Então, se você acha que realmente tirar esse governo do PT do poder e tá tudo resolvido, você é inocente demais, é muito burro. Então não é assim, não é tão simples assim. E ainda que você acredite que isso mude, é longo prazo. Então é um processo de, no mínimo, 5 anos para mudar a situação que nós vivemos hoje. Beleza? Então sem hipocrisia, sem sabe, aquela coisa de mimimi de quinta série, da galerinha que fica ali brigando por político de estimação. Então não adianta. E aí você tem toda uma bagunça global feita por uma extrema direita, um bando de doido, e tem fundamento, tá? Tudo que eles estão fazendo tem um fundamento, e o país à beira de guerras pontuais. Isso tá muito ruim. Então, vendo que o ano que vem vai ser muito ruim para a nossa economia, por quê? Porque é ano político, ano eleitoral. Vai ter greve, vai ter quebra-quebra, vai ter sindicato querendo parar não sei o quê, vai ter um monte de coisa. Ano que vem vai ser um ano tenso, as bolsas ficarão tensas, a economia vai estar tensa, vai estar uma merda, para dizer bem o palavrão mesmo. Vai estar uma merda. Ano que vem vai estar tenso. Não fiquem achando, ano que vem vai ser tudo bem, porque ano que vem a gente vai tirar esse governo do poder. Não vai estar bem. Vai ser um ano de muita tensão ideológica. Vai ter tensão ideológica da direita, da esquerda e da extrema direita. Vai ser tudo muito doido. Beleza? E mesmo que esse governo saia do poder ou que permaneça, não quer dizer que vai melhorar ou piorar. Nada. Porque ainda temos o Laranjão lá que está fazendo a bagunça mesmo, que vai ficar até 2028. Se não ocorrer o que aconteceu no filme lá, Guerra Civil. Que aquilo ali, quem assistiu o filme Guerra Civil, com Wagner Moura e a namorada do Homem-Aranha, assista esse filme aí que vocês vão ver. É bem factível aquilo ali. E inclusive eles
colocaram lá o presidente lá do filme, é bem parecido com o Laranjão. Eles colocaram um cara loiro, né, já fazendo uma premonição. E tá caminhando para aquilo ali. Ó. Então qual a dica que eu dou para vocês, para fechar? Pra gente não entrar no desespero. Certo? Pra gente não entrar no desespero. Façam a reserva de vocês. Conquistem suas coisas, gente. Eu não tô dizendo pra parar tudo na vida, não. Não parem, não. Não parem seus planos. Tem gente que não vai entender o que eu tô dizendo. Infelizmente. Eu sei que eu não vou alcançar todos, mas para vocês que estão me entendendo, isso não é uma mensagem de desesperança. Não é. É uma mensagem de que a situação tá feia, vai piorar, mas você não precisa vender tudo, se desesperar, cavar um buraco e começar a entrar em desespero e correr para as montanhas. Não precisa. Mas o que eu lhe digo? Você está planejando comprar uma moto, comprar uma casa, comprar um carro, ter algum bem material que você esteja muito afim? Beleza, continue. Continue planejando. Só que ao invés de você já pegar agora e já comprar, por que você não espera um pouco mais para juntar? Você tem 10 e vai comprar uma moto de 10, por que não espera chegar a 15, 16 para comprar uma moto de 11? Que até lá vai aumentar. Ah, mas demora, tio Chico. É isso. Mas nesse período pode acontecer alguma zerda. Você pode perder o emprego, você pode ficar doente, você pode precisar do dinheiro, pode surgir uma oportunidade que você nem esperava. Boa. Entendeu? Então, simplesmente façam a reserva. Que a gente não tem hábito de fazer isso. Os outros têm, mas a gente não tem. Sabe por que a gente não tem hábito de fazer reserva? Porque o nosso país, ele é privilegiado, nós temos uma posição geográfica que nos privilegia. Isso tem uma teoria para isso, tá? Porque eu não vou conseguir trazer aqui agora, mas tem uma teoria. Países que têm ameaças naturais ou de vizinhos, ameaças que eu digo de invasão, de guerra ou desastres naturais, os povos, por hábito, esses povos eles têm a prevenção, eles têm por hábito se precaver, porque são povos que ou sofrem de invasões há séculos, invasões de povos inimigos há séculos, ou por desastres naturais. Isso é estudo, tá? Isso é estudado, tem uma tese sobre isso, mas eu não vou ficar teorizando aqui. A questão é, Japão, por que o povo japonês ele guarda dinheiro? É tradicional isso, tanto que é deflação lá. Lá não tem inflação, é deflação. Lá, até poucos meses, poucos anos atrás, o preço de um produto já estava há 20 anos o mesmo. Alguns produtos lá já estavam o mesmo preço há 20 anos. Vocês conseguem conceber isso? Tipo assim, um videogame há 20 anos o mesmo preço. Tipo, mesmo que fosse lançamento, o mesmo preço, 20 anos. Vocês conseguem conceber um troço desse? E às vezes mais barato ainda, o Japão. Por quê? Porque o povo, pelo fato de ter desastre natural, terremoto, maremoto, baralha-moto, tudo bagaceira lá de desastre natural, os caras estão acostumados a guardar dinheiro. Por quê? Porque vai dar zerda, porque vai destruir, porque vou perder minha casa, vai dar alguma zerda, então eu preciso ter dinheiro. Aí você vai para China. China, bem China não, porque China é diferente, é outra parada. Mas vamos falar os europeus. China não. Vamos botar os europeus. Mesma coisa. O que aconteceu com a Europa nos últimos 100 anos? Guerra, desastre, bagaceira, porque é um povo extremamente belicista. Eles se tretam. É um povo miserável. Eles são desgraçados. Todos os europeus são desgraçados. Eles vivem brigando entre eles. Não tem um que preste ali. Nenhum presta. Todos eles brigam entre eles. Todos. Um povo que gera toda a desgraça do planeta Terra tá lá. Então, o que esse povo faz? Eles sempre guardam, sempre tem a mentalidade de dizer assim, vou me planejar, vou guardar, vou ter o plano B. Porque eu vivo num lugar que pode ter zerda a qualquer momento. E os meus antepassados fizeram isso. O que acontece no Brasil?
A gente nunca teve invasão, pô. Desde... A última invasão real que a gente teve foram os holandeses. Os holandeses que invadiram aqui a Bahia, invadiram aqui, inclusive Salvador, foram expulsos e estavam lá em Recife, Pernambuco. E ficaram por muito tempo lá em Pernambuco. E aqui na Bahia, aqui em Salvador, ficaram também há algum tempo. Se não me engano, peço desculpas aí aos historiadores. Posso estar falando bobagem em relação, mas eu acredito que o único povo invasor aqui foram os holandeses. O último. E aí? Porque nós temos um privilégio geográfico. É difícil invadir. Aqui para invadir tem que ser por água, por via marítima. E pelos outros vizinhos, o Paraguai tentou o que tentou e se deu mal. E é isso, galera. Então, nós não, eu tô falando o último, tá, André? Os últimos que tentaram invadir o Brasil foram os holandeses, tá? Os espanhóis, isso aí foi no início da formação do país, tá? Eu tô falando de holandês, tá? Os holandeses. Foi no século XVII, se não me engano, tá? Século XVII. Posso estar enganado, mas século XVII. Enfim. Então, nós somos um povo que a gente não tem essa consciência. Porque a gente tá de boa. Assim como o norte-americano. Mas o povo norte-americano, eles também têm uma questão geográfica que os privilegia, só que eles têm inimigos no mundo inteiro. Inclusive, nos anos 60, eles tinham as questões de guerra nuclear. E aí você vê essas histórias de bunker, os caras fazendo bunker, porque existia a questão da Guerra Fria e os inimigos. A gente não tem essa parada, velho. A gente não tem isso. Então a gente é um povo muito, sabe, de boas, e a gente nunca se precavém, a gente nunca faz nenhuma precaução, nada. A gente não tem cultura de poupar, a gente não tem cultura de fazer plano B, nada. A gente vive como se estivesse de tanga, tomando água de coco, e tá tudo certo. Amanhã é o ditado do brasileiro, né? A vida é curta, vamos viver agora, vamos viver tudo que dá agora. Conversa isso com um gringo, ele vai dizer, não, cara. E tem até um contraponto para quem é trouxa de ficar vendendo essa ideia, essa falácia de que a vida é curta, vamos viver tudo que dá agora. A pessoa que tem um conceito de que a vida é curta, vamos viver tudo que dá agora, ela tem um senso de aproveitamento da vida muito curto, muito fraco. É uma pessoa que não tem perspectiva de vida, nunca teve, é uma pessoa pobre de... Não tô falando de bens materiais, não, pobre de alma mesmo. A pessoa é muito merda pra pensar assim. Uma pessoa que diz, viva tudo que dá agora, a vida é curta, é porque a vida dele é uma merda. Você já parou pra pensar? Tenho certeza, se você que tá me assistindo tem uma vida boa, você não pensa assim. Você vai dizer, não, cara, pô, eu tenho meus filhos, eu quero ver meus filhos crescerem, tenho uma esposa legal, ou um esposo legal, tenho uma família boa, eu tenho uma vida boa, cara, eu quero viajar muito, eu quero... Não, cara, não, a vida é boa, eu vou me planejar assim, eu quero viver muito, eu gosto muito da vida. É porque você tem uma perspectiva de vida boa. Então o cara que tem essa perspectiva de vida louca, curta agora, é porque a vida dele é um lixo. Pense nisso. Vitrine brilhando, o motor chamando, no peito o desejo já tá acelerando. O preço é salgado, sei que vou sofrer, mas a vida é curta, eu quero viver. Assino o contrato sem nem hesitar, parcelas eternas vão me endividar. Mas quando acelero e o ronco ecoa, desço a fatura, o vento ressoa. Tão estourado, o banco ligando, meu nome sujo, tô renegociando. Mas quando ela ronca, meu peito dispara, deixa o problema pra outra semana. Tô endividado, mas tô feliz. Acelero a vida na moto que eu quis. Cheio de boleto, mas vou encarar. Se é pra viver, é pra acelerar. Tô endividado, mas tô feliz. De boleto, mas vou encarar. Se é pra viver, é pra acelerar.
matei, mas quando acelero, cês sabem, ganhei. O tanque tá cheio, a conta tá vazia, mas a adrenalina me paga em alegria. Seguro é caro, o pivô venceu, mas a sensação ninguém nunca entendeu. Passo na rua e nego até comenta: tá devendo, mas tá de motoca nova, hein? O banco cobrando ameaça de corte, mas acelero, desaforo a sorte. A dívida cresce, o limite sumiu, mas o escapamento grita: isso é Brasil! Tô endividado, mas tô feliz. Acelero a vida na moto que eu quis. Cheio de boleto, mas vou encarar. Se é pra viver, é pra acelerar. Fico pensando se valeu a pena, mas na reta aberta a dúvida some. Prefiro a dívida, viver na cena de nunca ter tido o ronco no nome. Tô endividado, mas tô feliz. Acelero a vida na moto que eu quis. Cheio de boleto, mas vou encarar. Se é pra viver, é pra acelerar. Se a grana acabar e o banco levar, fica a lembrança de acelerar. Se a grana acabar e o banco levar, fica a lembrança de acelerar.